O tema de discussão vai ser o ativismo hoje, aqui no Brasil e também no mundo todo. Eu gostaria de começar convidando ao palco para ocupar a mesma cadeira que o Felipe estava ocupando, primeiramente a moderadora do painel, a senhora Thaís Herédia, jornalista, comentarista da Globo News e colunista do G1. Por favor. Convido também o senhor Luiz Liuzzi, sócio e gestor dos fundos de renda variável da Vinci Partners. Convido o senhor Fernando Tendolini, diretor de renda variável da Sul América Investimentos. Convido o senhor Fábio Moser, diretor-geral da FAR, Fator Administração de Recursos, por favor. E, por fim, eu também gostaria de convidar ao palco Philip Green, sócio do The Children's Investment Fund Management. Por favor, Mr. Philip. Thank you. Passo a palavra, então, a Thaís. Vamos lá? Bom dia a todos. Eu vou avisar o Marco da Previ. Onde que será que ele sentou? Não estou achando ele. É porque ele falou que o jornalista vai na Assembleia, né, para depois contar. Marco, eu estou em off hoje, viu? Fica tranquilo que hoje eu vim trabalhar. Mas não como jornalista. Mas vamos lá. Então, a gente acabou de ver um debate super interessante aqui sobre o absenteísmo, e a gente vai falar agora do outro lado do balcão, né, que é sobre o ativismo. Então, a gente vai começar o painel ouvindo o Philip Green, um pouco aí da história dele, como é que ele vê esse movimento lá fora, para depois a gente partir para um debate entre nós aqui. Philip, bem-vindo, a palavra está com você. Thank you. I will use the podium here for the slides, and then I'll come back and join the panel. Makes it a little bit easier, I think. Okay, so it's over here. Well, good morning, everybody. My name is Philip Green, and I've been with the Children's Investment Fund for about 6 years. Prior to that, more than a decade on the what's known as the sell side, which is the analytical side, working for a variety of American investment banks. And my key role at TCI is global infrastructure, which includes utilities, renewables, energy, airports, ports, toll roads, railroads, that type of asset class. Today, 20 minutes or so, a quick run through what TCI is, what it does, the fund, and also 4 case studies, just to give you a sense of the style of engagement we have with the companies that we invest in. So what is TCI? TCI is a value-oriented fundamental investment fund. It is around about $11 billion today. There are 2 aspects to that. There is the main fund, about $7 billion, and a foundation with about $4 billion. And the name Children's Investment Fund, the origin of that is that a lot of money is donated to children, particularly looking to invest in their futures in India and Africa. And the fund, the foundation side of it, has grown from 0 to 4 billion since 2004 when the fund was started by Chris Hahn. What do we look for in our it's just one other thing. There are 7 investing partners. I am one of them. We're all based in London. What do we look for? We look for great companies that have really sustainable competitive advantages. And we conduct a huge amount of research. We take a long-term view, and in many respects, we spend a lot of time, and I know this was discussed in the previous panel, engaging with the companies that we invest in, the management teams, the boards, and I call that mostly constructivism. I'll expand on that a bit later. This is a quick summary of how to think about our approach. In many cases, it's been likened to private equity on market. Private equity investors do a huge amount of detailed analysis, and by definition, they're in for the medium to longer term. So we adopt that mentality.
If the stock market went away tomorrow, would we be happy owning that company, that share of that company forever? And therefore, we look for investments in very high-quality assets. In many cases, they have a very strong asset backing, particularly in the companies that I look at. They have very sustainable and high barriers to entry. Global franchises, and I'll show it in the slide in a minute, the sort of spread of types of sectors we cover. But the main thing is all of that adds to nothing unless you can convert that into cash flow, which is returned to shareholders through dividends over time. So we look for all of those aspects in our businesses. This slide gives you a quick sense of the geographic and sector exposure. On the left, the sector exposure, more than half of the fund is invested in utilities, infrastructure, and industrial companies. These are these sort of high, hard asset-backed companies that I referred to. But there's also media. These are global franchise-type businesses, automobiles. Again, very high-quality companies, but with very high barriers to entry. In terms of the regional split, at the moment, we've moved more towards Europe. We thought Europe was undervalued relative to the US. And Latin America, it's actually generally around 5 to 10% of the fund, which is around about $1 billion, most of which is invested in Brazil. The strategy works. This is the long-term track record. This fund is up 45% this year. Annualized 18% is certainly a lot better than the MSCI at around 7%. And the strategies remain very consistent throughout that time frame. This is an interesting slide because it goes to the heart of what we're talking about, which is the style of activism. You'll no doubt be aware of the activism, particularly in the US. It's very high profile. There are a lot of very high profile investors there. But we're very different to that, or at least we like to think so. To give you an example, if you look at the top 12 positions in our fund, they account for a vast majority of the economics of the fund. About 7 positions are what I call constructivism, which is where we privately engage with the managements and the board consistently from day one, very, very thorough, but private. 3 of those positions are publicly activist, and 2 are passive. So the vast majority of our fund is not in a public activist mode. Whereas when you compare that to the US style, many of these positions that they run purely from an activist perspective, and they're looking for fast gains. We're in for the long term. What we try and do is work with our companies to create, if you like, the value-enhancing agenda, which includes operational and performance improvements, financial improvements, and of course, corporate governance. We have the staying power because of the capital base of the business, so we're not looking for quarterly gains. We're looking for annual gains and multiple years. The only other thing I would say here is you can see on the slide that we have deep industry knowledge, and several of us either are or have been on boards of companies themselves. So in extremis, we will go on the board of a company if we really feel it's necessary, but it's not normal. Now for 4 case studies, just to give you a sense. The first one is called Japan Tobacco, and Japan Tobacco is a publicly activist situation. It is a business that has, as you can see from the slide, more than half of its wealth and its profits come from international brands. It's a world-class business in that sense. But what we liked about Japan Tobacco initially, and the investment thesis is here in summary, is that they have extremely strong pricing power. They do not require any capital to grow the business, and we found they had a very under-leveraged balance sheet. But it was terribly underrated. It probably traded at around a 40% discount to the likes of BAT and Philip Morris International, yet the businesses are very similar. So the question is, what's going wrong? What's causing that dislocation in value? And a lot of that is down to governance. So in 2011,
one of my partners decided that enough is enough. The market is not going to reward investors just by sitting silent. We have to do something about it. So we started a campaign to address this valuation discount and the poor corporate governance in the business. And that part of that governance issue is Japan, or what was Japan, and the perception of Japan. So in June and September of that year, we wrote 2 open letters to the Ministry of Finance, laying out our key concerns and recommendations. So initially, we started this as a private discussion, and then we quickly moved into open letters to engage in a broader audience, and in particular, the other shareholders of the company. Because we can't do these things on our own. We can stimulate the debate and we can stimulate the change, but we ultimately need shareholder support. The timing was both fortunate and unfortunate for Japan. As you're aware of the Tohoku earthquake, the government was certainly vulnerable and struggling with its reputation. But the interesting inflection point was to identify that here is an asset that the government has a big share in, that is massively undervalued, and that through a few simple measures, we could double the value of that company. They could then sell that asset through privatizing, i.e. selling down their ownership, and create a lot of value for the Japanese people, and that money to be used for reconstruction. We set up a website which was a first. It's called jtchange.com, bilingual website, and we've had thousands and thousands of hits on that, and I think it was another way of reaching out to a broad audience, the media, stakeholders, but also shareholders. At the AGM in 2012, we proposed formally that the company should do these 2 simple things that we thought would get the value increase that the government would need, and that is higher dividends and share buyback. We also wanted to effectively create a more robust board. We wanted more independence on the board, and we obviously fought for that as well. So the upshot is that in April 2012, the company committed to new growth targets. It doubled the dividend payout ratio and introduced the share buyback. And we also got the changes on the board. So that, effectively that was the start of the improvement in value, such that by February this year, the government could sell down its 50% stake to currently 33%, and the stock has doubled over that time frame. So the Japanese government actually embraced the idea, partly because they could see this is not a strategic asset for the country. It's something that was vastly undervalued and very simply rectified. The activism, if you will, continues. This is the list of things that we still want to see change in the company, and these things will happen. The company sees the benefit of what has happened. So that was Japan Tobacco. The next example is very different. This is a company called Horizon, which was privatized by the Queensland government in 2010 as QR National. It is as you can see, it hauls and owns the network in Queensland, hauls coal, met coal, thermal coal, and iron ore. So it's a very, very hard asset-backed business. About half of it is the haulage, half of it is the network. That is a quick summary of the business, and that's where their operations are in Australia. The interesting thing about this opportunity for us was, as in many situations where a government-owned company comes to what I call the real world, the market, is that there is normally a huge amount of opportunity to transform the business, both in terms of its cost base, its performance. As you can see from this schematic in the middle, the transformation includes effectively turning this company into a US Class 1 railroad, the margins of which were twice that of this company when it came to market. But also, the government had done a very good job of preparing the company for market, and we identified that it had $3 to $4 billion of investment spent on it before the IPO.
that it had no debt and it had very robust, both in terms of what they call the above rail, the haulage business, long-term contracts, and below rail, where they have these regulated assets. The management team in this case was very strong. It was brought in to help this company transform, and we immediately got on side with the chief executive of the company, understood what he was trying to do with the company, and have supported him ever since. The essence of this is we identified then, and still do now, that the company has the capability to triple its earnings over 5 years through this transformation process. The activism here then was very much more on a private basis, constructively working with the management team and the board to do two things, particularly for shareholders. One is there was obviously a vast amount of excess equity in the business, and not all of that was needed for growth. So we made recommendations to the board that they should conduct a share buyback program and also increase dividends. And the culmination of these two presentations that you can see on the left resulted in October 2012 that the Queensland government sold down a portion of its remaining third share of the business, and the company bought the stock back. $1 billion was bought back in one day through this placement process, and only $500 million was placed in the market. And this year, just August this year, the company has increased the payout ratio on the dividend from 50% to 70%. So very direct feedback, but a very, very constructive relationship from, let's say, September 2010. It was IPO'd in November 2010. So we've been there every step of the way on this journey, and there's a lot more to come. It's still a very undervalued company with excess equity. So that was Aurizon, a very different example to JT. Third one is EADS, which is the European Aeronautic Defence and Space Company, which is about to be renamed a more familiar Airbus. Airbus is effectively, it's a global duopolist with Boeing. And most of us know Airbus because we travel on Airbus or Boeing pretty much all of the time. And the interesting case here is that we identified an interesting inflection point. Here's a company that has huge barriers to entry and very strong secular growth. So we were very intrigued as to why this company was valued by the market, again, at about a 40% discount to Boeing. Yet it does exactly the same things, except it has baggage. It has baggage, it's corporate governance baggage. It has a multiplicity of government owners, but the product itself, the Airbus product, is exceptionally good. But it has other businesses, particularly defense. And therefore, the market looked at this company and said, you know what, no matter what happens with Airbus and how many good things happen with Airbus, they're going to take that cash and they're going to throw it into expensive defense projects, which make no money. In fact, they lose a lot of money. So in December 2012, enough was enough. In fact, this was not stimulated by us as investors. We just identified there was an inflection point where effectively the company said, no, we are going to change the governance of this business. And it shows you here on this slide that, and some CEO comments, that they turned this business pretty much overnight into something that was truly investable. The opportunity for us was to spot it before the market saw this evidence. So we spent time with the CEO talking about how he was going to change things and how he was going to encourage the privatization of the company, i.e. that the government shareholders would indeed sell down and allow this company to become a true company. This chart shows you that the free float back in December 2012 was 50%, and it's now 73%, and it is increasing. At the same time, the company said, you know what, we're going to also do a 10% share buyback over the next 18 months. That's nearly 4 billion euros. So here was an opportunity, a very different style of opportunity for us as a fund, but the job isn't done yet. And the
activism, if you will, which is slightly more public. You can see here a letter and some coverage from the Financial Times, is that they still have a lot of non-core businesses, and we are encouraging them to clean up, make the business more simple and more visible, and spin off some of these underperforming assets, which they are progressively doing. So one day EADS will be called Airbus and will probably be comprised entirely of Airbus. And finally, the fourth example is Brazilian utilities. TCI has been a long-term investor in Brazil since 2004, the start of the fund, in a broad range of sectors, but a very consistent investor in utilities. We have had a number of successful campaigns where we've tried to change corporate governance and improve minority investor protections, particularly in the case of CEMIG, which I will highlight in a moment. Right now, what we are focusing on is fighting the government's interventionist policies, particularly in the electricity sector, which we see as a major step backwards from where the sector was more than a year ago. Last year's concession renewal process, we felt, was both rushed and flawed in its approach, and indeed the issues created then have still not been resolved. Other interventions within tariff cuts and freezes and so on all weigh on sentiment, and what it's doing, whether it's within the electricity sector or in infrastructure in Brazil more generally, is that it increases the cost of that investment because there is still a very vast amount of capital that needs to be deployed in Brazil to improve infrastructure. Indeed, we saw very graphically that a lot of investment that was previously earmarked for Brazil has moved to other places. Infrastructure need is great the world over, but particularly in other emerging markets, such as Mexico, where they have a massive energy infrastructure need. So our view remains that Brazil is an excellent place to invest. You do need the government to create the attractive environment for investors, particularly to reduce the risk and to offer a reasonable return on that investment over the long term, not just for the next 1 to 2 years, but longer than that. So that's my little rant. But apart from that, let's talk a little bit about what we did with CEMIG. Back in 2004-05, the fund put forward changes to CEMIG's long-term strategic plan, in particular to enhance the corporate governance of the company, to introduce greater transparency, improved the respect for minority shareholder interests, and to assure effectively a fair return on capital. On the financial side, we introduced, with the company's blessing, of course, we helped introduce minimum dividends, maximum leverage limits, and minimum cash for operational needs. The company adopted these changes and effectively incorporated them in their bylaws. Those bylaws still stand today. And to be frank, they are a very good example of how minority investor activism, working constructively with the company, can change things for the better, for all. And CEMIG has gone on to become a very successful company. This slide shows you some slightly more detail as to what the key changes were, but in particular, the share price performance for the following 18 months increased by 100%. Part of that was down to the fact that investors felt comfortable that here was something they could invest in that was going to give them effectively a fair return and an assured dividend stream. Very powerful, particularly for a utility-type company. And the final mini example here is with CESP. CESP is, as you know, a hydroelectric power business based here in Sao Paulo state. It is controlled by the Sao Paulo government. We've been invested in this company since 2010. What we like about this company is summarized in this slide here. It has very valuable assets. They're very cash generative assets, and this will support strong dividend payments. In terms of the governance, referring back to the previous presentation, we, minority investors, do have
capabilities to influence the management of these companies. What we did was to vote, along with a number of other minority shareholders, to place a representative on the board of the company. And that representative is someone you know very well, which is Mauro Cunha. He is now the representative on the CESP board. As you know, he's also on the Petrobras board. And already the feedback I've had from the meetings I've had on this trip is that he's making a very strong contribution with good suggestions as to how the company can improve its governance, particularly within the boardroom, and how it can improve the board's interaction with the controlling shareholder. So I think that is a very positive thing. The only other thing to say is the activism that we conducted last year was very much in alignment with the controlling shareholder. It was all to do with this ill-founded concession renewal process that I mentioned earlier, such that all shareholders made it very, very clear that they were going to reject the offer of early renewal, and that is absolutely the right decision, borne out by the massive subsequent economic benefit that has happened because of the higher spot prices. We all know about the hydrology situation, but also the claim for residual payments, which is, of course, much higher than the government offer. So here, we worked privately with the controlling shareholder and with the board to ensure that the alignment of interest between controlling and minority investors remained strong. That's really all I had as prepared comments. I will now join my panel members on the podium. Thank you. Thank you, Philip. After that, what can I say? We all can dream. Philip, I'm sorry, we're going to speak Portuguese, so you have your translation? That's okay. Okay. Durante a discussão sobre o absenteísmo, e agora na apresentação do Philip, ficou claro para mim que existe um trabalho muito grande a ser feito internamente nas empresas, né, para que o ativismo possa acontecer. O Fernando, nas colocações dele, disse muito isso também, no final do outro painel. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o Felipe falou muito na questão do olhar do longo prazo, né? Quer dizer, que o ativismo tem a ver com uma postura de longo prazo, que é uma coisa que a gente é bebê aqui no Brasil, né? Que a gente ainda está aprendendo a lidar e se aproveitar melhor dessa visão. Então, e quando a gente fala de mercado de capitais no Brasil, o que a gente tem de longo prazo no mercado de capitais do Brasil é a discussão, né? E o desenvolvimento ele vem sendo ainda mais devagar do que o desejado. Então, a minha pergunta para vocês é: o que é preciso investir já? Qual é a prioridade já para que a gente tenha, no momento mais breve, um ativismo maior no Brasil? A gente precisa investir mais no desenvolvimento do mercado de capitais, ou é o ativismo que vai fazer o mercado de capitais crescer? Quem vai começar? Luiz? Bom, acho que alô? Essa questão é uma questão muito importante, porque realmente a gente só consegue ver esse tipo de iniciativa, e a gente consegue ver esse tipo de iniciativa se multiplicando quando existe essa perspectiva de longo prazo, né? E eu acredito que isso seja uma consequência natural do desenvolvimento de mercado de capitais, né? Assim como a gente já viu lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E eu acho que um passo importante e um passo pelo qual a gente deve se aproximar cada vez mais é a disseminação de empresas sem o controle definido, né? Eu acho que quando você tem um grande número de empresas sem controle definido, as possibilidades de você fazer esse tipo de trabalho aumentam cada vez mais, né? E é verdade, a realidade nossa hoje no Brasil é uma realidade da maior parte das empresas com a figura do controlador presente, né? E nesse ambiente, realmente o melhor trabalho, na nossa opinião, o melhor trabalho que pode ser feito é um trabalho de convencimento, né? Como o Giovanni bem colocou aqui algumas vezes, quer dizer, não adianta você chegar na Assembleia e achar que você estando presente ali naquele momento, você vai resolver as coisas, né? Realmente, o melhor fórum de discussão
é realmente a presença na empresa, né, ao longo do tempo, onde você pode demonstrar para o controlador, para o management e para todas as pessoas envolvidas naquela tomada de decisão, quais são as vantagens de se adotar políticas de boa governança. Tá certo? Então, se você previamente não faz esse trabalho, se você previamente não consegue convencer os controladores de que esse é o caminho correto, de nada vai adiantar a tua presença na Assembleia, até porque eles têm a maior parte dos votos, e se eles não quiserem aprovar alguma matéria, ela não vai ser aprovada. Certo? Apesar de que, sim, é importante a presença também, como foi levantado aqui, porque é uma forma de pressão e etc. Mas não tenha dúvida que no ambiente brasileiro hoje, a gente realmente depende bastante da figura dos controladores. Então, mais naturalmente, né, com o desenvolvimento do mercado de capitais, eu acredito que cada vez mais você vai ter empresas sem o controle definido. E aí sim, você acaba tendo a figura do ativismo até, vamos dizer, mais efetivo, né? Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, ativistas que tomam realmente o controle da empresa, trocam o management, etc. A gente viu alguns exemplos desses acontecendo já aqui no Brasil, quer dizer, já é um sinal de que a gente está evoluindo nesse caminho. Mas, respondendo mais diretamente à tua pergunta, assim, eu acho que não existe algo que possa se fazer hoje para imediatamente resolver esse problema, né? Ou ter um ativismo maior. Mas, sim, é o desenvolvimento do próprio mercado, com um maior número de empresas no mercado, um maior número de empresas com controle pulverizado e etc., a gente vai ver, acredito, naturalmente, esse tipo de iniciativa aumentando. Bom, eu acho que nós temos argumento para os dois lados, então eu acho que tanto o ativismo precisa ser mais intenso, quanto também a questão de regulação e a questão de legislação precisa também acompanhar. Aí eu queria dar alguns exemplos aqui, tanto eu ao longo tempo posso dizer que milito aí nessa área de ativismo, e também falar um pouco do que atualmente a gente consegue, né? Eu acho que uma das questões que a gente pode falar é que muitas vezes tem ferramentas que não são usadas. Então, muitas vezes, como minoritários ou como os acionistas, a gente demanda ferramentas e muitas vezes as ferramentas existem e não são usadas. Nós acabamos aqui de ver um painel onde uma delas, que é a participação em assembleia, hoje a participação em assembleia é muito baixa, né? E quando eu fui executivo de uma empresa, eu pude participar de assembleia onde o conselheiro fiscal minoritário, né, ele compareceu à assembleia, tinha uma ação, como não teve candidato, ele colocou em alguns fundos de investimento, apoiou e ele foi eleito dessa forma. Então, você vê que existe ferramentas onde os acionistas só querem usar quando existe alguma coisa do interesse. Ou seja, se é uma assembleia que vai falar sobre troca de ação, ou vai falar sobre alguma fusão, aí os acionistas minoritários se mexem, né, os preferencialistas. Quando é da vida normal da companhia, muitas vezes ferramentas não são usadas. E outro aspecto é que no Brasil, né, como a característica é de empresas com controle definido, né, e o problema de agência se dá principalmente entre controladores e minoritários, né, os minoritários têm, às vezes, dificuldade de exercer os seus próprios direitos, né, e a gente nota isso. Há pouco tempo, por exemplo, o Fator conseguiu, né, indicar conselheiro fiscal em uma empresa, onde houve uma resistência grande dessa empresa para a instalação do conselho fiscal. A empresa indicou 2 advogados para compor o conselho fiscal, e, ao longo do tempo, né, a empresa começou a ver que o conselho fiscal foi um aspecto positivo. Então, eles desarmaram, depois trocaram os advogados, botaram pessoas, e hoje a empresa tem um bom relacionamento com a gente e viu que o conselho fiscal funciona. Então, isso é um tipo de ativismo que leva, às vezes, a você ter que convencer o controlador que nem tudo que parece ruim para ele é ruim, né? Então, eu acho que tem esse outro aspecto.
Em relação à legislação, eu acho que precisa acompanhar, né? O minoritário é engraçado que, às vezes, ele é minoritário por acionista e, às vezes, ele é controlador minoritário também. Isso existe. E, uma vez, eu estava indicado como conselheiro dentro do bloco de controle, mas por um acionista minoritário do bloco de controle. E, no Brasil, você tem, né, uma legislação que, quando o voto é fechado em reunião prévia, o conselheiro é obrigado a votar de acordo com o que foi decidido. E aí eu já tive voto desconsiderado, né, nesse sentido, porque haviam, né, os controladores definidos. Então, a legislação, isso faz parte de uma época em que, por algum motivo, o legislador achou que isso era importante e isso não evoluiu. Então, acho que tem esses dois aspectos. Bom, é interessante a gente começar essa discussão na questão você colocar a questão do longo prazo e a questão do ativismo. Isso me faz lembrar um artigo caricato que saiu há 1 ano e meio, acho que na The Economist, que o autor ele relatava uma certa histeria de curto prazo, vamos colocar assim, né? Ele começava a dizer que o investidor hoje chega todos os dias em casa, ele liga a televisão para ver como é que foram as ações. Isso deflagra uma cadeia, né, que no limite bate nos gestores, que pressiona os administradores. Ele fala assim, até o cargo de presidente das companhias está colocado em xeque por uma visão de curto prazo, né? Então, é interessante isso, porque isso não é necessariamente um cenário Brasil, né? Então, quando você traz justamente essa questão ativismo e governança, eu acho que uma primeira equação, uma primeira relação que ela é verdadeira, né? Eu acho que quando a gente investe, acho que o Mauro colocou agora há pouco numa pergunta, você é dono também da empresa, né? Quer dizer, existem poderes políticos a serem exercidos, né? E isso não é feito no trimestral, né? O Felipe mostrou exemplos de atuações de 3 anos, de 2 anos, de 4 anos, né? Você planta um ciclo de investimento, você faz uma reforma na conjuntura política, né, da condução daquele negócio. Muitas vezes, eu arrisco dizer até, que o proporcionador, o deflagrador daquelas alterações, daquelas mudanças, nem vai ser ele o beneficiário final e imediato daquilo tudo, né? Por isso que eu acho que também, pegando o gancho no que foi falado no outro painel, quando a gente fala de governança, eu acho que mais do que conselho fiscal, conselho de administração, ou controlador ou não controlador, é o processo de envolvimento, né, dos agentes. Até eu chamo a atenção, né, é muito interessante o nosso fórum. A gente está num fórum absolutamente qualificado. A gente vê aqui as pessoas, os mestres, meus mestres, né, pessoas que nos guiaram, gestores, colegas, etc. Mas a pergunta que fica: onde é que está o investidor final, né? Ele ainda não é tão presente nessas discussões. Nós temos os portfolio managers, nós temos aqui os reguladores, nós temos o ambiente de negócios, mas ainda falta um pouco dessa questão. Então, a primeira questão que se coloca aí, quando você fala de longo prazo, né, de ativismo, sem dúvida nenhuma, é essa visão de investimento, né, onde você sai do dia a dia que, muitas vezes, a gente, com essa característica de governança, chama de ruído, né, é o ruído, é o curtíssimo, é uma visão muito não estrutural do negócio, para se estender numa visão realmente estrutural, de participar na vida da companhia. Eu acho que o Lewis colocou uma coisa interessante, não é só na Assembleia, é todo o tempo você estar presente, contribuindo para a empresa, inclusive, né? Não é só... o que o Felipe colocou aqui para a gente, inclusive. Exatamente, quer dizer, é você participar da vida, levar a sua visão para a empresa. E só para encerrar esse primeiro comentário, eu não sou um absoluto defensor de que os problemas de governança estejam no controlador. Eu acho que você tem boas soluções
entre a convivência e boas soluções de geração de valor numa estrutura tradicional onde existe um acionista controlador. O mal não está nessa dicotomia, né? Eu acho que a questão ela é um pouco maior que isso, porque, inclusive, se a gente estava discutindo agora há pouco que existe absenteísmo nas assembleias, como é que a gente pode olhar de uma forma cega para o modelo de corporation? Né? Ou seja, você ficaria uma coisa meio... Era um pouco mais profunda que simplesmente essa dicotomia, que acho que no passado até era muito verdadeira, mas hoje a gente já está num passo adiante nessa discussão. Felipe? Okay. Is it still working? Okay. Just 3 observations. We spend a huge amount of time trying to create alignment of interest with ourselves as shareholders and other shareholders, including controlling shareholders. And it's finding that alignment that is what I see as the secret of moving things forward. And to do that, you have to understand exactly what in the case we're talking about here, the controlling shareholder wants to achieve. If they understand that they have an asset that is worth something and could be worth twice what it is, it kind of gets your attention. And so that's what we do. We spend a lot of time doing that. The second observation is by the time you get to the formalities of an annual general meeting or an assembly, it's too late, way too late. You have to be working day in, day out from a long time back to create the alignment, to try and help them move the company forward. So by the time you get to the assembly, the formalities, of course, are mostly very mundane. But if you're going to have a fight, it's better to try it behind closed doors first. Now, in the example I gave you, like Japan Tobacco, if the board is intransigent and the management do not want to change, then we have to shift a gear. We have to change our stance and then use the shareholder meeting to reach out either beforehand and during that meeting to all investors and say, no, this is wrong, let us explain why. You see that quite a lot in America. You see open letters, you see open presentations put on the internet where a particular fund is saying, this is all wrong, here's our investment thesis, have a look, see what you think. So there's quite a lot of that happens in America, and we do some of that. But I think it's still better to have figured it all out privately and get the management on side and the shareholders on side. So those are the 2 things I would add. Ok. Teve uma discussão aqui no painel anterior sobre a questão cultural, né, no Brasil, não só do entendimento do que é ser um investidor, da coragem de se tornar um investidor, principalmente em renda variável, que é uma coisa nova no Brasil, de 10, 12 anos para cá, que esse investidor apareceu mais. E a cultura também passa pela questão da educação financeira, que também foi dita aqui. Então, eu queria entender de vocês assim, a governança ela deve incorporar como um investimento para o desenvolvimento da empresa, trabalhar na mudança dessa cultura, trabalhar na educação financeira, para que esse investidor chegue preparado e chegue estimulado a participar do dia a dia, a fazer toda essa caminhada, essa longa caminhada, para quando chegar na Assembleia, a formalidade ela ser só o fechamento de uma etapa para o início de uma outra. Quer dizer, a governança corporativa no Brasil tem esse desafio como um investimento, esse desafio da mudança cultural e esse desafio da melhor educação financeira do investidor? Eu acho que quando a gente fala de governança, acho que as pessoas pensam muito na questão, né, das formalidades, mas governança vem de princípio. Então, se você colocou uma coisa interessante, as companhias, né, se darem, né,
Isso é a questão de governança. Você fala dos pilares, transparência, equidade, etc. Existem os limites mínimos previstos em autorregulação, em leis, etc. Claro que existe um ambiente regulado nesse sentido, mas o oferecer, né, a parceria, né, vamos usar a palavra em inglês, que acho que ela o partnership, ela é mais importante do que simplesmente você tá ou não adequado às questões de regulação, né? Eu acho que alguém já disse hoje aqui que você receber um selo, às vezes, numa listagem, é garantia de adequação formal, mas não necessariamente da melhor governança corporativa, né? Então, essa questão, eu acho que ela se coloca, ela é primordial de ser entendida, né? Uma outra questão que eu acho que vale a pena se colocar para os gestores, a gente discutiu muito isso aqui, né? Como é que a indústria, como é que o investidor institucional ele se porta nesse sentido. Eu acho que também pode existir uma... Vamos colocar a governança no passivo e no ativo do intermediador, aí, né, do gestor, né? Você cobra das empresas, né, a questão de governança, mas você também tem que oferecer, ou pode oferecer ao seu investidor, que é o final, alguém falou do indivíduo final e etc., essa governança, né? Quando a gente falou de autorregulação aqui, né, seguramente todos os fundos têm política de votos. Isso é obrigatório, etc. Mas esta política é uma política alinhada com governança na ponta de ativo e, portanto, refletida na ponta do passivo desses fundos, ou você coloca simplesmente uma questão formal, né? Eu acho que existem, o Fábio colocou, existem mecanismos que podem ser usados. Se você coloca no seu regulamento, na sua forma de atuação, que você está comprometido com aquilo e mostra aquilo de forma clara, né, também já está feita essa evolução, né? Então, acho que, nesse sentido, os meus comentários. Bom, o que eu acho é que o grande estímulo, né, para a adoção de práticas, né, pelas empresas e para estimular pessoas é valor. Então, a gente vê que a evolução se dá quando as empresas começam a ver, né, que a adoção de práticas ela é investimento e não é custo. E eu acho que tanto a evolução da governança, né, que depois passou por práticas de sustentabilidade, né, agora, né, nós estamos falando aí do Comitê de Fusões e Aquisições, que levam, que só consegue ir adiante, né, quando as empresas percebem que passa a ser uma exigência do investidor e que o investidor está disposto a pagar mais por empresas que tenham aquelas práticas. Então, eu acho que o investidor ele é fundamental para levar as empresas a irem por esse caminho. Na medida que a empresa sentir que tem agregação de valor, que ela conseguir, como foi falado pelo Costa e Silva, né, custo de capital mais baixo na hora de captar, né, na hora que ela for captar tem um custo menor, na hora que ela precisar do mercado, o mercado reage, né, de forma mais rápida, melhor, e está disposto a suportar aquela empresa. Então, é dessa forma que o investidor contribui para que as empresas adotem prática. Na medida que, se você tiver empresa que faz, né, que tem custo, porque nós estamos falando de processos que traz custo, né, para uma empresa, né, poder ser transparente, né, adotar boas práticas de governança, ter comitê de auditoria, ter conselho fiscal, ter secretaria do conselho, né, um site, fazer assembleias, isso tudo tem custo. Se essa empresa não verificar que esse custo se transforma em investimento, ou que a empresa que não faz nada disso está tendo a mesma avaliação, isso é um desestímulo. Então, eu acho que o ponto principal é, como investidor, nós temos esse poder de através da valorização do ativo, levar as empresas a adotarem práticas que venham em benefício desse mercado. Vou fazer um comentário. É interessante lembrar que os quatro aqui, nós somos investidores, sim, mas nós não somos investidor final, né? Os recursos, nós somos 3 investidores fiduciários, 4 investidores fiduciários. Então, essa questão da governança, da cultura, ela é importante, porque nós somos o intermediário entre o veículo investido e o investidor final, né? Desculpa. Com relação à questão cultural, acho que realmente é um desafio que a gente tem no Brasil
porque, enfim, a gente conhece o histórico aí de altas taxas de juros, etc. Então, é natural até que o investimento em renda variável não tivesse sido o foco. Mas a verdade é que a realidade já mudou há um bom tempo e eu acho que a cultura da renda variável ela vem ganhando força cada vez mais. E esse eu acho que é um movimento que a gente não consegue mais reverter, é um movimento que deve continuar ao longo do tempo, né, o que é muito positivo. Com relação ao que as companhias podem fazer para estimular, enfim, uma maior participação dos acionistas, eu acredito que a palavra principal que resume tudo é transparência, né? Porque a governança, como o Fernando bem colocou, ela não está só na formalidade, né, em você ter um cargo de representação dos minoritários ou de você obedecer às normas. Ela está nesse relacionamento que a companhia tem com a sociedade, né, não só com os acionistas, mas com a sociedade. E isso eu considero como uma das coisas fundamentais da transparência, né? Então, a transparência proativa, né? Isso que eu ia perguntar, a transparência por si só, ela é ativista? Não, eu digo transparência proativa porque é uma companhia que está chamando os acionistas para mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido, é uma companhia que promove oportunidades para que os acionistas tirem as suas dúvidas, possam conhecer o que está ocorrendo dentro da companhia. E eu falo até transparência em outros elementos que foram até discutidos aqui mais cedo, como, por exemplo, nas próprias notas explicativas, né? Então, fornecer dados, às vezes, gerenciais e que possam permitir os investidores entenderem melhor aquela companhia, eu acho que isso, às vezes, tem até muito mais valor do que alguma formalidade ou outra. Entendeu? Realmente, a companhia se mostra aberta ao público. Ela se abre e diz o seguinte, olha, eu sou uma empresa em que vocês podem ficar tranquilos que vocês nunca vão passar por um momento que não vão conseguir entender o que está acontecendo aqui dentro, né? Porque eu acho que a pior sensação para o investidor é você estar de fora do que está acontecendo, né? Você fala assim, olha, está acontecendo alguma coisa dentro daquela companhia e a gente não consegue identificar o que é, né? Por isso que eu acho que a transparência, ela, de uma forma genérica, ela é algo que por si só já incentiva essa participação maior de investidores e que leva a companhia para um outro nível de governança corporativa. Yeah, I mean, I thoroughly agree with that comment, in part because companies do have a place in society, they have a role to play, and they have a much broader remit than just shareholders, the owners of the business. Indeed, the owners of the business would want those companies to play a proper role in society. As we see in certain companies that are very politically close to the political system, like utilities with energy bills, if there's ever-increasing energy bills, people will start to complain. There's a need for education on that, which is, well, the reason they're going up is because we're investing lots of money or whatever. So you need to communicate very broadly across, not just with the share owners, but the broader stakeholders. And if they don't do that, then that's one of the things we look for. That's what we call part of good corporate governance. It's also very important to protect our investment because there are examples where companies have not communicated well with politicians and with the broader stakeholders, their customers, and sometimes things go wrong. Those politicians turn around and say, no, you're not going to do that. And you say, well, that's you can't say that, you can't tell us to do, we can do what we want, but no, you have to, there are higher forces sometimes. And so we're very, very keen for the boards and the managements to engage very clearly on these issues. And also, we're very, the second point I was going to make was we're very keen on companies having an effective communications system, which I know there are some investor relations people in the audience today. That is a vital role. Again, we've seen sometimes within the stock market, share prices collapse, partly because the message is not getting through. So that's part of your question about investor education. Effective communication is very important. And investors in a company want to feel, I think, that they're investing in a good company.
They can make their choice about what sectors they like. They may not like investing in nuclear companies or tobacco companies because they worry about the health effects and so on. But and you can invest in funds that focus on sustainability. That's all fine. So you make your choice as an investor, and then you want that company to perform in line with your expectations. So communication is very important, I think. Thank you very much for that point. Puxando a brasa para minha sardinha. Mauro quer fazer uma observação? Eu queria fazer uma pergunta para o Phil e outra para os brasileiros. Phil, quando você olha para o Brasil e olha o nosso ambiente regulatório, nosso ambiente cultural, tanto do lado das empresas como do lado dos investidores, né, toda essa questão de absenteísmo que a gente falou, como você compara o ambiente para o ativismo ou para o construtivismo em relação a outros países? E para os brasileiros eu queria perguntar quais são as lições que a gente tira dos casos que o Phil trouxe para a gente. Nós vimos alguma coisa parecida com o que alguns dos senhores fazem nas empresas brasileiras. Vimos algumas coisas novas que a gente não vê por aqui, né? De sites e o uso intenso da imprensa, de cartas abertas e tudo. Quer dizer, será que existe alguma razão para o ativismo lá fora ser diferente daqui? Será que existe uma reflexão também regulatória? Será que a 481, por exemplo, atende, né? Ou será que de fato tem que ser diferente porque cada país é um país? It's a very appropriate question, Mauro. It's a simple way of answering that is it is very case specific. We do not impose a brand called activism on different companies in different countries. Cultural sensitivity is incredibly important. You can imagine the difference between a US-style process, which tends to be knocking the front door down and blasting your way in with a fanfare, and like we see with some of these high-profile investors like Carl Icahn or Bill Ackman, people are left in no doubt that they're coming after you. In Japan, it's the opposite, right? You know, it's all about face, and if you go into Japan with that mentality, or into India, people will lose face, and if they lose face, they will not engage. So the real thing you were asking about, how does Brazil compare? Brazil is Brazil. Brazil has its own cultural sensitivities, and so we're always learning. Whenever we travel a lot, I'm in Brazil now, I'm in Australia in a week's time, I've been in Spain. Every country has its own sensitivities, and we spend a lot of time trying to really understand how to make something work. And so we will work within the cultural sensitivities of Brazil. As a general point, I think the point was made earlier, Brazil has quite a long way to go to encourage more investor participation. Your slides show that very clearly. That's going to be a gradual process. But I think it also helps if the law, the regulation, indeed the government, if the government of the day has an interest in it, it's a lot more chance of it happening. And I can't speak for the federal government or state governments. They're all different. But I think that is, yes, Brazil is on a journey. I think there is a long way to go before you get to maybe a more advanced model that we see somewhere other places in the world. Doesn't mean it's wrong, it's just that it will take time, I think. Agora a pergunta para os brasileiros. Quem começa a responder? Fernando? Eu acho que, bom, primeiro acho que a gente tem muito trabalho ainda na nossa associação. Eu acho que tem muito espaço para se trabalhar quando fala de avanços, né? Muita coisa pode ser feita. Eu acho que o investidor, regulador, enfim, várias questões. Quando a gente fala, vamos dar alguns exemplos, né? Eu acho que é um caminho. Eu vou trazer aqui um exemplo, não vou citar o nome da companhia, mas quer dizer, o que se pode fazer ainda nesse sentido?
né? A gente está há alguns anos, é acionista de uma companhia de capital aberto, obviamente, em que é listada no Novo Mercado e tem as suas indicações mínimas de conselheiros independentes. O que essa companhia vem fazendo ao longo do tempo, junto aos seus acionistas, também não controladores, é que ela já transformou o conselho dela em 50% conselho de administração eleito pelos seus controladores e os outros 50% de membros de fora da companhia, de fora da indicação imediata do seu controlador, de forma a agregar valor para a companhia em total alinhamento, né, com os outros acionistas e com o negócio da empresa, de forma a agregar. Então, é interessante esse processo, porque a pergunta do Mauro, para onde é que a gente pode avançar, né? Eu acho que existem tantas frentes para serem conquistadas, né? O aumento de relação, né, entre investidores, o investidor ativista, né, é o que eu coloquei agora há pouco. Eu não gosto de a gente se esconder atrás da questão, é caro ir nas assembleias, mas existem formas de ser representado, né? Então, eu acho que o absenteísmo que foi falado aqui, né, então, eu acho que muita coisa pode ser avançada nesse sentido. As companhias têm caminhado no sentido de transparência. Você vê muita coisa sendo feita. Não vamos simplesmente jogar pedra, que é muito confortável. Não, acho que existem várias companhias caminhando nesse sentido, muitas delas, né? Agora, de vez em quando tem uma derrapada. E é interessante que é justamente nesse momento em que fundos com essas características de governança ativista, eles chamam, a nossa atenção é chamada nesse momento, né? Eu gosto de usar uma metáfora que às vezes uma companhia às vezes que entra no mercado, né, às vezes faz lá o IPO e tal, mas ela é largada, né, no salão, né? O cara joga ela no mercado e acabou. Então, nessa hora, também o acionista ativista, ele tem um papel no sentido de resgatar essa empresa, no sentido de, vem cá, vamos conversar, vamos traçar um plano, né, de recuperação, e não financeira necessariamente. Você viu que nós não falamos de financeiro aqui em momento nenhum. Isso é recuperação da percepção de valor, né? A metáfora que eu falo que é uma equação que se quebra. Você tem um valor econômico, um valor percebido. Essa equação quebra, nessa hora a gente entra. Então, tem muita coisa para se fazer ainda, mas eu acho que a gente está no caminho. Acho que toda vez hoje que existe alguma dessas questões levantadas, eu acho que a imprensa está muito presente, as associações estão muito presentes, né? É difícil, obviamente, evitar a questão é o prejuízo financeiro que isso causa pós-fato, né? Muitas vezes essa derrapada ela tem um prejuízo econômico, né? Mas cercando-se desses ou evoluindo esses canais de governança, eu acho que já pode ser uma boa forma de se prevenir tombos muito grandes, né? Eu acho que esse ponto é realmente muito interessante, porque, assim como em outros aspectos, enfim, a gente no Brasil está engatinhando também no aspecto de uma participação maior de acionistas, etc. Até essas diferenças aí que o Mauro levantou me fizeram lembrar de um caso que eu tenho acompanhado lá fora, e que leva até um pouco ao extremo essa questão de publicidade, etc., né? Sobre uma companhia, e tem um fundo muito grande lá que está comprado nela e o outro que está vendido, né? Então, eles ficam alternando cartas, um dizendo que a companhia é muito boa e outro dizendo que a companhia vai quebrar, né? E essas cartas são divulgadas na imprensa e tem uma publicidade muito grande, etc. Eu acho que algumas diferenças elas se devem a fatores culturais, né? Acho que esse tipo de comunicação e esse tipo de interesse que essas cartas geram, elas são uma característica muito americana, né? As pessoas gostam de acompanhar a bolsa e etc. E isso acaba gerando um interesse muito grande no público em geral, né? Algo que a gente aqui ainda está muito longe de alcançar. Pode ser que um dia a gente chegue lá, né? Mas tirando esse aspecto cultural, eu acredito que a gente já vem evoluindo bastante, né? O simples fato, enfim, de várias evoluções que a gente teve nos últimos anos, o próprio Novo Mercado é um exemplo disso, e de vários exemplos de companhias mesmo que tiveram a sua
governança melhorada por conta de atuações externas, né? A gente tem inúmeros exemplos hoje. Se a gente estivesse falando há 5 anos atrás, provavelmente a gente não teria uma fração dos exemplos que a gente tem hoje em bolsa. E eu acho que no próprio meio empresarial, essa ideia de que se aliar com alguém do mercado financeiro pode trazer benefícios, ela está muito divulgada, tá? A gente tem tido, inclusive, algumas surpresas aí de empresas que têm nos procurado, né, dizendo o seguinte: olha, eu preciso de um parceiro, eu quero alguém que possa me ajudar a desenvolver governança, etc. Algo que, se a gente fosse imaginar 3, 4 anos atrás, era impossível, né? E hoje isso tem acontecido. Então, eu acho que realmente com a proliferação desses casos de sucesso que vêm sendo divulgados, o interesse acaba aumentando também e a chance de uma maior proliferação de casos de melhoria acaba acontecendo. O Fábio vai fazer o comentário dele e a gente vai para a sua pergunta. Tá, acho que, até usando a paródia, nós vamos brasilizar, né? Eu acho que nós precisamos olhar as experiências que acontecem lá fora e trazer, né, adaptando à nossa cultura, adaptando ao nosso meio. Eu acho que, de certa maneira, nós temos feito dessa forma. O Fernando citou aqui, né, nós hoje somos gestores, e como gestores de terceiro, muitas vezes nós trabalhamos juntos, né? A gente tem várias empresas que a gente tem acesso, né, à composição acionária, e a gente olha, bom, quem é que está nessa empresa, o que a gente pode fazer junto. Então, nesse momento, nós não somos concorrentes, nós estamos com o mesmo intuito de gerar valor para o nosso investidor, para o nosso cliente. E isso tem funcionado. O Giovanni mencionou aqui, né, que a Previ tem conversado, e isso eu acho que é a forma que nós podemos fazer aqui no Brasil, já que os acionistas são, de certa forma, concentrados, né, os gestores, os grandes acionistas, minoritários, e a forma de se fazer você, em conjunto, buscar alternativas para que possa gerar valor. Então, isso tem acontecido. Nós temos indicados aí, em algumas assembleias a gente trabalha junto, temos indicado conselheiros, né, independente de quem está indicando, a gente elege junto, conseguimos trabalhar, dar suporte, muitas vezes, aos representantes. Então, é a forma como hoje a gente consegue fazer o que muitas vezes lá fora você tem outras ferramentas para fazer. Então, quer dizer, como é que a gente pode trazer para cá, como é que a gente vê a experiência lá de fora e consegue aqui adaptar ao nosso meio e à nossa realidade. É o princípio do alinhamento, né, que o Felipe estava nos dizendo aqui. Por favor. Oi, Marcelo Gasparino. Eu vou pegar, então, um resumo das 2 palestras que aconteceram para colocar o que aconteceu nas assembleias, pelo menos em 2013. A gente conseguiu sucesso na Petrobras, na Eletrobras, através da união de vários investidores, vários fundos. Mas nas outras, o movimento não foi o mesmo. E a gente tinha presente mais do que determinava a lei, que era os 10% do capital, ou em PN ou em ON. E na Assembleia o pessoal não consegue se unir se o projeto não for o mesmo. Então, se o ativismo é uma boa iniciativa, e qual seria o próximo passo? O próximo passo é, no meu ponto de vista, que as classes elas se unam, né? Tanto o controlador se una no sentido dele e o não controlador também se une. Então, se um tem um projeto que o outro não participa num determinado momento, que ele acompanhe naquele momento para depois ele ter o mesmo tipo de reciprocidade. Era esse que eu queria trazer e escutar também a palavra aí do Fernando, do Fábio. Obrigada, Marcelo. A gente precisa encerrar, então vamos fazer comentários breves aqui para Marcelo está concluir. plagiando o Nelson Rodrigues, que o brasileiro só se une na desgraça. Acho que é um exercício, né? A gente estava falando um pouco disso, né? Acho que no ano passado, inclusive, o sucesso desse ano você citou Petrobras, ele não foi imediato, né? Acho que demorou, foram 2 anos três de tentativas de entendimento. É aquilo que ele falou, processo. Você evoluir, conversar. Alguém estava dizendo,
o trabalho de entendimento dessas forças de poder que existem numa organização, né? Isso tudo faz parte. Às vezes você chega lá no primeiro dia e vai dar com a cara na porta, não tenha dúvida, porque lembremos que o ambiente é novo, né? Em alguns casos, não é o caso da Petrobras, mas nas companhias que acabaram de abrir capital, o ambiente é novo, a relação é nova, né? É uma questão que você tem que ser aprendida dos dois lados, né? Acho que, obviamente, né, nós estamos falando de fundos aqui com uma longevidade bastante, experiências, né, com longevidade nessa questão, mas até um novo, se a gente chamar a experiência novata, ela também é uma experiência de crescimento, né, de aprendizado. Eu acho que esse é o ponto, eu acho que é a negociação e a conversa. Eu acho que se for, você for para uma assembleia ou for para qualquer, sem antes conversar e combinar, está arriscado acontecer isso, né? Os minoritários se dividirem, os preferencialistas e não conseguirem atingir porque não conversaram antes. E aí eu acho que tanto tempo, como também uma mudança que tem acontecido, há um tempo atrás, quando nós procurávamos, né, acionistas que eram investidores estrangeiros, os bancos representantes falavam assim, olha, nós vamos na Assembleia, mas vamos nos abster, não vamos apoiar ninguém. Isso tem mudado, né? Isso você hoje já tem conseguido buscar apoio e o pessoal já não tem sido tão passivo, né? Também há assets aqui no Brasil de fundos que não tenham como objetivo final a governança, também tem mudado a postura. Então, eu acho que com as negociações, com as conversas, você vai mostrando que existe uma agregação de valor que pode ser dada através de uma participação mais ativa. Eu acho que isso leva a conseguir alinhar os interesses. E eu acho que interesse alinhado, né, como foi citado aqui no caso da Petrobras, né, foi uma intensa negociação, uma venda de uma tese de que você precisa estar melhor representado pelo que a empresa, né, representa nos portfólios e representa no próprio índice, né, ou seja, isso impacta, né, a gestão, ou impacta o dia a dia de todo mundo. Então, acho que isso é o interessante, é o importante, é você conseguir, né, levar ao convencimento. E não dizer que eu tenho que apoiar porque é minoritário ou porque é preferencialista, mas sim porque eu acredito na tese, eu acredito no que vai ser feito. Acho que é exatamente o que meus colegas já colocaram aqui. Acho que o importante é você convencer e conseguir criar um consenso, né? Eu acho que o papel de uma entidade como a MEC, né, e o fortalecimento dela ao longo do tempo é fundamental nesse processo, né? E acho que, sem dúvida nenhuma, a gente já vê evidências aí de um avanço muito grande. A própria Petrobras é um exemplo claro disso, né? Mas eu acho que é isso mesmo, é um processo e esse processo está caminhando na direção correta. Felipe? Yeah, I agree. It's a philosophical point that you create national champions like a Petrobras. You want them to be on the world stage, and therefore you should do everything you can to help that process. But there is clearly a philosophical debate between a government and, you know, the free market and also the international peer group. And I think this process that's been described through Petrobras is interesting to me because, yes, it's just very similar to what we've been saying. It takes a long time, alignment of interest, staying power. That's, I think, one of the things we said in my presentation. If you have the staying power to identify a good business that can become better, then in the end, I think you win, in the end, because it makes sense. Even the government, if they philosophically have an opposing view, in the end they see that there is a net benefit for society, and that may be the way to summarize our panel. To get to the end, you must walk. First. Ok, muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Bom trabalho. Sorry, thank you.
Thank you. Good to meet you. Good to Painel. meet you. Muito obrigada aos participantes do nosso painel.